Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá então, vamos fazer uma revisão, tá? Bom, a revisão hoje é de língua portuguesa, de gramática, certo? E a gente vai tratar então sobre variações linguísticas, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre estrutura das palavras, a gente vai falar sobre processo de formação das palavras. A gente vai fazer uma revisão, até porque a nossa prova já está se aproximando, né? Então é bom que a gente trabalhe um pouquinho sobre essas questões aí. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro tema que a gente vai tratar aqui é justamente esse aí, ó, variações linguísticas, né? É o primeiro tema aí. Bom, o que é uma variação linguística? Antes de mais nada, é muito importante que a gente comente que a língua ela é um organismo vivo, ela está em constante evolução, né? Tanto é que a língua que a gente fala hoje aqui não é exatamente igual à língua que se falava, por exemplo, há algum tempo atrás. Se você fazer uma comparação, fizer uma comparação, né, por exemplo, com a linguagem que o seu avô falava, o seu bisavô falava, ou até a gente vai pegar escritores mais tradicionais, mais antigos, como Machado de Assis, a gente vai perceber logo que algumas palavras, né, não eram escritas do mesmo modo que hoje nós escrevemos. Tá? Isso mostra claramente que a nossa língua ela vem sofrendo mudanças, modificações. Isso, então, é uma variação linguística. Essa variação linguística ela está relacionada a vários aspectos, né? E é justamente sobre esses aspectos que a gente vai dar uma olhada agora, tá? Primeiramente, você pode observar aí na tela que nós temos, então, fatores geográficos, fatores históricos, fatores culturais. Tudo isso pode influenciar nessa variação que a gente vai tratar hoje, certo? Claro que a gente vai ter que começar em algum ponto, e o ponto que a gente vai começar aqui são as variações geográficas, né? Então, por exemplo, você pode observar que algumas palavras que são faladas, por exemplo, em algumas regiões do nosso país, elas não são faladas em outras. Por exemplo, esse primeiro exemplo que você está vendo aí, mandioca, macaxeira e aipim, você pode observar que aqui no Nordeste, por exemplo, a gente utiliza uma palavra, eu acho que é macaxeira ou mandioca, né? Mas certamente muitos de vocês não conheçam, por exemplo, a palavra aipim, que é mais falada no sul, sudoeste do nosso país. Tá? Então o que acontece? Dentro do nosso próprio espaço geográfico, né, nós temos então pequenas regiões que acabam então utilizando esta ou aquela palavra ali, certo? E isso é uma consequência da variação linguística. Tá errado? Tá certo? Não. A gente, aqui na língua portuguesa, a gente não vai falar em errado ou certo. O que a gente vai falar, sim, o que é adequado ou o que é inadequado. Então, por exemplo, se ninguém conhece aqui a palavra aipim, eu utilizar a palavra aipim, teimar e querer utilizar a palavra aipim aqui, eu considero inadequado, já que ninguém entende. Se eu já sei que as pessoas conhecem a palavra macaxeira, mas não conhecem a palavra aipim, então por que eu vou insistir em utilizar a palavra aipim? Não é verdade? Outra palavra também que sofre, na verdade, é apenas alguns exemplos que eu estou dando aqui, tá? É justamente do pão carioquinha, que aqui a gente está acostumado a utilizar a palavra pão carioquinha, mas em outras regiões, como por exemplo no Rio de Janeiro, em São Paulo, utiliza-se já, por exemplo, pão francês, né? Já no Rio Grande do Sul, a palavra correta seria o pão cacetinho, né? Veja só como as coisas mudam, né? Em apenas alguma questão de alguns quilômetros e dentro do nosso próprio país a gente já tem essas mudanças geográficas, né? Essas variações linguísticas, certo? E é muito importante que a gente saiba respeitar essas formas, porque cada um tem seu jeito de falar e a gente não pode realmente classificar ou, né, desclassificar esse ou jeito, daquele jeito ali. Outra forma de variação também é essa que você está vendo logo em seguida aí, tá? Que são as variações históricas, que são aquelas mudanças que ocorrem com o tempo. À medida que o tempo vai avançando, a gente vai percebendo que algumas palavras vão deixando de ser usadas, né? E aí se transformam no que a gente chama aqui de arcaísmo. O que é arcaísmo? É justamente aquela palavra que é antiga, que não se usa mais, né? Eu vou pegar alguns exemplos aqui que você vai perceber logo, né, que talvez você nem conheça essas palavras, mas se a gente for viajar no tempo aí, na época talvez aí dos seus bisavós ou seus avós, a gente vai reconhecer essas palavras, que é o caso, por exemplo, blusa encarnada. Você sabe o que é uma blusa encarnada? Bom, para quem não sabe, ou quem já tem um pouco mais de idade, já vai saber que blusa encarnada é aquela blusa que tem cor de carne, portanto, ela é vermelha. Então, uma blusa encarnada é nada mais, nada menos que uma blusa vermelha. Logo em seguida, nós temos ali Vossa Mercê,
né, que ela acabou sofrendo alterações até chegar no que a gente chama hoje de você. Então, vossa mercê, vós me sé, que você vai encontrar até em algumas novelas de época, né? Você vai encontrar ali o vós me sé, certo? E o você, hoje em dia, que já está quase se transformando em VC, tá? Ou simplesmente C, né? Alguém chega e fala, por exemplo, é muito comum, né? Alguém chega e fala assim, e aí, você vai lá na casa do João? Então, o que você fez com o vô? Você sumiu com ele aí e acabou desaparecendo. Então, esse tipo de variação, tá? Ela é muito comum ao longo do tempo. À medida que o tempo vai avançando, a gente vai percebendo essas mudanças, certo? A outra variação é a variação social, que são variações que respeitam grupos sociais ou comunidades. Então, você vai encontrar que, por exemplo, muitas pessoas, né, utilizam palavras específicas dentro do mesmo grupo ali, ou às vezes porque as pessoas, né, são grupos que têm alguma cultura em si, ou de repente um bairro apenas, tá? Ou porque eles são ali, né, de um grupamento de uma religião específica, tá? Então isso são variações sociais. Você pode observar que existem termos, né? Por exemplo, a gente observa aqui, né, não há nenhum desdém no que eu estou falando aqui, mas de repente, por exemplo, você percebe que os evangélicos falam muito, por exemplo, está amarrado, né? Então, esses termos que são utilizados dentro desses grupos sociais também podem se considerar, então, variações sociais, certo? Porque elas são admitidas dentro de um grupo específico, mas ela acaba não sendo utilizada por outros grupos que não pertencem àquela cultura ou àquela religião e assim vai. Tá? Outra variação também que a gente pode destacar aqui são as variações situacionais, ou seja, de acordo com a situação em que você está ou que você esteja, tá? De uma interação social específica, você passa a trabalhar com um certo nível de linguagem ou outro. Por exemplo, eu estou, por exemplo, na calçada da minha casa, estou conversando com meus amigos, então eu utilizo um grupo de palavras e assim vai, que estão muito mais relacionados a esse grupo, né, do que a qualquer outro. Aí de repente eu entro em casa, já falo com minha mãe ou com meu pai, e aí você logo vai perceber que eu modifiquei também essas palavras. Eu não falo do mesmo jeito que eu falo com meus pais, como eu falo, por exemplo, com algum amigo ou conhecido, tá? Assim como, por exemplo, eu vou lá para a escola, ou de repente eu vou, por exemplo, vamos supor aqui uma situação bastante formal, eu vou para uma formatura, por exemplo, de um amigo que está se formando em medicina. Naturalmente ali, o grupo de palavras que eu vou utilizar também deve modificar-se, né? E você também, né, não vai, né, utilizar a mesma linguagem que você utiliza lá na rua com seus amigos, você não vai utilizar dentro ali daquela formatura. Então, nós temos uma variação, inclusive aqui, quando a gente fala em variações situacionais, a gente pode observar que há uma variação muito longa, por exemplo, com relação à fala vulgar, à fala popular, à fala informal, depois à fala formal e finalmente chegando ali na fala erudita, né? Que é uma linguagem um pouco mais pomposa, um pouco mais bem cuidada, uma preocupação um pouco mais forte com relação a, inclusive, né, as questões gramaticais, ok? Então, com relação à variação linguística, é isso que a gente pode comentar aqui, tá certo? Aí depois a gente vai poder observar que nós temos o que chamamos de preconceito linguístico, né? O que é o preconceito linguístico? Nada mais é do que aquela imposição que muitas vezes são colocados, né, para nós, ou, por exemplo, alguém que de repente fala uma língua um pouco melhor, né, cuida um pouco melhor a cada uma dos verbos, a colocação dos verbos, a conjugação dos verbos. Então essas pessoas acabam sendo melhor vistas, né, porque a gente acredita que essas pessoas, então, são pessoas mais importantes. E aquelas pessoas que, de repente, relaxam um pouco na gramática, né, de repente utilizam uma variação, uma concordância errada, ou, de repente, utiliza ali uma utilização do verbo de uma forma não tão, né, tão correta como a nossa gramática coloca, ela é vista, então, como uma pessoa, né, que não tem a cultura, uma pessoa que, de repente, não merece a nossa atenção. Tá? Isso é o que nós chamamos de preconceito linguístico. Quando você classifica, por exemplo, o caráter de uma pessoa, quando você classifica o conceito que você tem dessa pessoa através da língua que a pessoa utiliza. Então isso é o que nós chamamos, então, de preconceito linguístico, certo? Tá? Muito bem, claro que é errado, porque como já havia comentado com vocês, que não existe a forma errada ou certa de falar. O que existe sim
né? É a forma adequada ou inadequada. Até cabe aqui um exemplo que a gente, desde que está lá na quinta série, né? Lá com a professora Gilamar, a gente ouve esse exemplo que a tia dá. Qual é o exemplo? Por exemplo, ela fala assim, tá errado você usar paletó e gravata? Não, não está. Desde que você esteja, por exemplo, numa situação que cabe esse vestimento, né? Esse tipo de roupa. Agora eu poderia usar, por exemplo, terno e gravata na beira da praia? Bom, poder eu posso, porque não é proibido, eu não vou preso e assim vai. Mas eu lhe pergunto, essa vestimenta, ela é adequada para esse instante, para esse momento, para esse local? É claro que não. Então, o ideal é que eu utilizasse, então, de repente, uma bermuda, um short, um calção de banho, ou até mesmo um biquíni, por que não? Tá? E aí, então, seria a vestimenta mais adequada para isso aí, mas não a que seja a correta e errada. Tá? Assim como você não vai para a formatura lá do seu amigo, te lembra? Que está se formando em medicina, você não vai entrar lá com traje de banho, vai entrar de maiô, ou de biquíni, ou ainda no calção de banho. Tá? Claro que não, porque realmente, não que seja errado também, né? Mas ele não é adequado para aquela situação formal que você está se submetendo, certo? Bom, então dá uma olhada ali. Então isso aí justamente está envolvendo essas questões de preconceito linguístico, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho a mais, né? A gente vai um pouquinho além e vai falar sobre a estrutura das palavras. Você pode observar que tudo possui uma estrutura, na verdade. De repente, quando você olha para um prédio, a gente imagina que o prédio é uma peça só, uma coisa só. Mas se a gente fosse observar um prédio sendo construído, você pode observar que ele vai sendo construído aos poucos, né? Primeiro, os pedreiros, os engenheiros vão colocando ali as pilares, né? Com ferro, com uma armação em ferro e tudo mais. Aí depois ele vai colocar os tijolos, vai levantar os tijolos e as paredes, né? Aí depois disso ele faz uma cobertura nesses tijolos de uma massa, né? Que a gente chama de reboco. Tá? Depois ele vai fazer o chapisco, não sei se eu inverti as coisas aí depois ele vai emassar a parede, né? Vai fazer depois a pintura. Então existe toda uma estrutura que é montada em cima do prédio que a gente nem imagina o que são, né? Então a nossa língua também, as nossas palavras também possuem uma estrutura. E é sobre isso que a gente vai tratar agora. Então dá uma olhadinha aí na nossa apresentaçãozinha, tá? Justamente um pouco sobre isso aí. Tá? Por exemplo, se você pegar esse exemplo que você está vendo agora na tela, né? Nós temos ali a palavra menininhos, né? A palavra menininhos ali, ela possui também uma estrutura. Se a gente for dividir ali, segmentar cada parte, a gente vai encontrar cada parte com um significado, né? Então, por exemplo, o menin ali a gente vai chamar de radical, que é a parte mais significativa, onde você vai encontrar o conteúdo mais, vamos dizer assim, mais significativo, o próprio significado da palavra, né? Aí logo em seguida nós temos um inho, que é justamente ali um indicativo do grau. Nesse caso nós estamos utilizando o grau diminutivo, tá? Logo em seguida temos o o, que seria então o que a gente vai chamar aqui de gênero, né? Tá? Esse O ele vai dar um indicativo do gênero. A gente sabe que a nossa língua portuguesa, na questão da questão masculina, né, vamos dizer assim, as palavras elas costumam, né, nesse sentido, indicar então um elemento neutro. Então, quando eu falo menino, né, meninos, eu estou englobando todos os integrantes que estão ali, independente do seu gênero, né? Mas sem entrar nessa discussão, que é um pouco até controverso, tem pessoas que não concordam com essa forma de falar, né? E a gente precisa também respeitar esse ponto de vista, tá? Então o O ali é indicativo de gênero, então de uma forma genérica, então esse aí vai indicar então o gênero masculino. Por quê? Porque se eu trocar aquele O por A, eu vou trocar também o gênero da palavra. Então vai ficar então menininhos, né? E vai passar para menininhas. E aquele S ali é o indicativo do plural. Quando ele está presente, a palavra está no plural. Quando eu retiro, a palavra então sai do plural, não está mais no plural. Tá certo? Então isso aí, você pode observar que a palavra ela é toda segmentada. Então ela tem então alguma estrutura ali. Tá? Bom, seguindo adiante ali, a gente vai observar então, vamos falar sobre o radical, né? O radical, a raiz, né, é a parte fundamental da palavra, onde nós temos o seu significado básico, tá? E você pode observar que ele é comum a um grupo de palavras do mesmo idioma, ou que nós vamos chamar aqui de palavras cognatas, tá? Olha só o exemplo ali. Nós temos ali pastel, pasteleiro, pastelaria. Todos eles possuem o mesmo radical, né? Por isso mesmo que a gente chama, e a gente pode dizer que são palavras cognatas. Certo? Então, pastel, pasteleiro, pastelaria, né? Todos têm o mesmo radical, que você pode observar ali no início, né?
tá? Past, né? É justamente o radical, tá? Então, a partir disso aí, a gente já sabe, então, que past é o radical, que é justamente a parte mais significativa nas 3 palavras que você está vendo ali. Um pouco mais adiante, nós temos a palavra carro, carrinho e carroça. Todas elas também derivam do mesmo radical, né? E a partir do radical a gente deduz que a gente está falando de alguma coisa que se locomove. Então é justamente o radical que vai trazer essa informação mais importante, né? Depois, logo em seguida, temos pedra, pedreiro e pedraria. Novamente nós temos ali palavras também, todas elas cognatas, porque elas vêm do mesmo radical. Logo em seguida, floricultura, florice e flora também vêm do mesmo radical, eles possuem o mesmo radical, tá? E logo em seguida, ferro, ferreiro e ferradura também são palavras cognatas. E aí, você está conseguindo compreender aí a minha explicação? Se você não entendeu, você sabe muito bem que você pode retornar esse vídeo ali, tá? E rever essa explicação aí, tá? Ou ainda, você pode entrar em contato comigo através do grupo, né, do WhatsApp, e assim você vai conseguir obter uma nova explicação de outra forma, certo? Vamos continuar? Então, olha só o que nós temos aqui a seguir, tá? Aqui nós temos a seguinte situação, né? Nós vamos definir agora o que é desinência, né? O que será que é desinência? Qual a informação que a gente tem a partir disso aí? Bom, a desinência em português, né, são justamente aquelas partes que a gente vai colocar a partir do radical, né? E a gente vai definir aqui que existem 3 tipos de desinências, né? Nós temos a desinência nominal, temos a desinência verbal e temos a desinência verbonominal. A desinência nominal são aqueles que estão presentes nos nomes, que a gente vai chamar aqui, ou que a gente vai apontar aqui para nós, as seguintes classes gramaticais: substantivo, adjetivos, pronomes numerais. Aí esses são os nomes, né, que a gente vai encontrar dentro da língua portuguesa, tá? A desinência nominal pode indicar o gênero, nesse caso masculino ou feminino, pode indicar o número, singular ou plural, tá, dos substantivos, né? Adjetivos e alguns outros pronomes. Exemplo, eu tenho ali a palavra nossos, né? Tá até separadinho, nós, os. Esse os, ele é a desinência nominal, onde a gente vai encontrar ali o O, indicativo então do gênero masculino, e o S, indicativo ali do número, no caso, plural. Já a palavra manias, você pode observar que o A não foi separado, porque você poderia dizer, mas professor, esse A aí não seria uma desinência nominal também? Não, porque ele não indica nada, né? Ele não indica, por exemplo, o gênero. Você poderia pensar que de repente a letra A seria uma desinência de gênero, mas não é, porque se eu tirar o A e botar um O, eu não transformo a palavra no gênero masculino. Então aquele A não tem a função, não é uma desinência de gênero. É outra coisa que a gente já vai descobrir, tá? E logo, bom, então o S, então só para a gente fechar aqui, o S sim é uma desinência, nesse caso é uma desinência de número, tá? E logo em seguida nós temos ali absurdas, né? Onde o as foi separado, porque o a é, sem dúvida nenhuma, uma desinência de gênero, né? Porque existe absurdos, tá? E o s logo em seguida é uma desinência em número, porque se eu tirar, a palavra fica no singular. Muito bem, então vimos aí as desinências nominais, agora nós vamos ver as desinências verbais. As desinências verbais, é claro que estão nos verbos, então. Tá? E eles vão indicar várias coisas. Vão indicar primeiramente em que pessoa aquele verbo está conjugado. Vocês já sabem que os verbos eles são conjugados em primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, e depois também temos no plural. Então seria eu, tu, ele, né? Esse então são as primeiras pessoas, a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, e temos nós, vós, eles, que são a primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá? Então a desinência verbal primeiramente vai indicar então essa pessoa, em qual pessoa aquele verbo está conjugado. Poderá também indicar o número, portanto, se nós estamos conjugando ali na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou a primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, então vai indicar o número também. Além disso, também poderá informar o tempo e o modo que aquele verbo está conjugado. O tempo, por exemplo, a gente poderia dizer aí futuro do pretérito, ou pretérito perfeito, e assim vai, tá? Então ele vai indicar, como vocês já devem saber, que cada um desses tempos verbais possui as suas desinências verbais também. Então, por isso que a desinência verbal vai indicar então claramente para nós
né, esse tempo e o modo. Modo, eu estou falando dos 3 modos possíveis aqui na língua portuguesa. O modo indicativo, o modo subjuntivo e, é claro, o modo imperativo, certo? Que será estudo, né, de mais para frente pra gente, quando a gente for falar sobre verbo, tá? E aí eu coloquei aqui o verbo cantássemos, né? Olha só a divisão estrutural que a gente vai encontrar ali. Nós vamos encontrar então cante, que é o radical, nós vamos encontrar o A, que aquilo ali é uma vogal temática. Opa, vogal temática, já a gente vai tratar desse assunto também. Depois SSE, que é a desinência que marca o tempo imperfeito e o modo subjuntivo. Esse verbo, então, ele está conjugado no modo subjuntivo no tempo imperfeito, certo? Então, a partir daí a gente tira essa informação. E o mos vai indicar, então, que existe uma desinência que marca a primeira pessoa, né, no plural, certo? Então, no caso, aí nós teremos a primeira pessoa do plural, que é nós, certo? Então, a gente já sabia disso aí, né? Quando a gente leu cantássemos, a gente já sabia, então, que estamos falando aí da primeira pessoa do plural, portanto, nós. E aí depois a gente tem a desinência verbo nominal, que vão indicar aqueles verbos que estão conjugados. Conjugado não seria a palavra correta, mas eles estão nas suas formas nominais, que são 3 na língua portuguesa, né? Nós temos então o infinitivo, temos o gerúndio e o particípio. No caso infinitivo, são aquelas terminações ido e ado, como por exemplo partido, né? Certo? A palavra partido, então, ele está no infinitivo. Oh, perdão, desculpe que eu errei aqui. O infinitivo, então, é aquele terminado em vogal temática mais R, né? Que nós temos 4 possibilidades dentro da língua portuguesa, que a gente vai ver com calma, com tranquilidade aqui. Mas a princípio, por exemplo, a palavra beber. Beber está no infinitivo, não é verdade? Porque nós temos, então, vogal temática mais o R, tá? Então, poderia ser cantar, correr, brincar. Todos esses verbos estão no infinitivo. Logo em seguida nós temos o gerúndio. O gerúndio é a terminação NDO, certo? Então, correndo, cantando, bebendo, brincando. Então, todas essas palavras estão no gerúndio. E, finalmente, agora sim, o particípio, né, é a terminação ido e ado, né? Então, partido, corrido, bebido, né, cantado, amado e assim vai. Então, todas essas palavras que eu falei agora há pouco estão, então, nas suas formas nominais, e esses últimos que eu falei está na sua forma nominal do particípio. Aí, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, agora é o seguinte, você está compreendendo? Você está entendendo esses detalhes que eu estou colocando? Muito bem, então tá. Se você estiver entendendo, a gente vai partir então para a próxima etapa aqui dos nossos estudos. Dá uma olhadinha então, agora, quando a gente for falar sobre vogal temática. Muito bem, esse assunto é interessantíssimo. A vogal temática é nada mais, nada menos a vogal que se junta ao radical da palavra, certo? Tornando possível a ligação entre o radical e uma desinência, seja qual for ela aí. A gente falou agora há pouco, a gente viu algumas palavras que tinham uma vogal temática ali. Por quê? Porque nós juntamos o radical à sua desinência. Mas eu vou dar outros exemplos aqui e você vai entender melhor. Tá? Observe o verbo cantar. Olha ali. A palavra cantar, né, ele tem o cante, que é o radical. Isso aí eu tenho certeza que você já percebeu já há muito tempo, né? Tá? Muito bem. Aí, onde nós temos ali o A, que é a vogal temática, certo? E o R é uma desinência do infinitivo. Lembra que a gente falou agora há pouco das desinências, né? Que nós temos o infinitivo, gerúndio e particípio. Pois bem, esse R aí é a desinência do infinitivo. E o A, que antecede o R, é justamente uma vogal temática, certo? Muito bem, a junção então de radical cante com a desinência R, né, com a desinência A mais a desinência R no português, tá? A gente vai então encontrar esse verbo aí no infinitivo, certo? Muito bem. Tá? Vamos dividir agora as vogais temáticas de 2 formas aí, tá? Nós temos as vogais temáticas nominais e temos as vogais temáticas verbais. Como também você pode concluir de uma forma bastante rápida e simples, né? Que as vogais temáticas nominais, elas vão estar presentes nos nomes, né? Então, muito bem, as vogais temáticas nominais, nós temos basicamente o A, E e o O, né? Quando átonas finais, isso é muito importante você ficar atento agora, tá? Que nós temos então as vogais átonas. Átonas são aquelas que não têm acento não, elas não são tonificadas, não são faladas fortemente, são faladas fracamente, né? Então essas vogais temáticas nominais, elas são átonas, certo? Muito bem, como no caso a palavra escola, que a sílaba tônica é
esco, né? Escola. Então, esse A aí, ele já foi falado mais fraco. Então, nós temos aí uma vogal temática nominal. Dente também. Ó, a gente vai falar dente. E aí, depois falamos mais fracamente a vogal temática é. Tá? Assim como na palavra livro, tá? Essas vogais ligam a desinência indicadora do plural, como escolas, como dentes, como livros, certo? E os nomes terminados em vogais tônicas, agora veja só que nós estamos falando das vogais tônicas ao terminar a palavra. Não apresentam então vogal temática. É o caso, por exemplo, da palavra café. Né? Café, você pode ver que a vogal ela é falada tônica, ela é falada fortemente. Então, a palavra café não possui então vogal temática, assim como cipó, caju ou saci, porque a última sílaba ela é uma sílaba tônica, certo? Bom, agora as vogais temáticas verbais, né? Tá? Agora a gente está falando dos verbos. A gente tem basicamente a, e, o e o i, certo? Elas caracterizam, né? Na verdade, isso é base para a gente classificar os verbos em conjugações, né? Você já deve ter ouvido falar alguma vez que os verbos têm a primeira conjugação, temos os verbos de segunda conjugação e os verbos de terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em AR, como cantar, né? Amar e assim vai. Os verbos conjugados, os verbos da segunda conjugação, são aqueles verbos terminados em ER, como é o caso de correr, né? E assim vai. Tá? Comer é outro exemplo. E os verbos terminados em IR, portanto, eles são da terceira conjugação, tá? Então, como é o exemplo, o verbo dormir, né? E sorrir também é outro exemplo, certo? E aí, dessa forma, a gente classifica os verbos em primeira, segunda e terceira conjugação. Agora, só uma atençãozinha aqui, por exemplo, nos verbos derivados do verbo por exemplo, né? Você pode observar que não existe nenhuma categoria, nenhuma classificação para os verbos terminados em OR, né? Nós temos a primeira conjugação que é terminada em AR, temos a segunda conjugação que é terminada em ER, tá? E a terceira conjugação que é terminada em IR, a terceira conjugação. E aqueles terminados em OR, como é o caso de pôr, sobrepor, repor, eles se encaixam em qual? Bom, o verbo pôr, derivado lá do latim, né? Que é poner, você pode observar que ele tem a finalização ER. Então, por uma questão de convenção, a gente vai classificar, vai incluir eles, tá, na segunda conjugação. Já que se trata de poucos verbos, alguns verbos apenas, né? Então não tem sentido abrir uma terceira classificação apenas para esses aí. Então eles acabam se encaixando na segunda conjugação, até porque existe uma evolução etimológica, né? Que partiu do ER, né? Como é o caso do verbo por, poner, né? Tá certo? Então dessa forma a gente vai fazer essa classificação dessa forma, ok? E aí a gente tem alguns exemplos, veja só, na primeira conjugação nós temos ali amava, né? Amava, do verbo amar. Então temos ali, tá, a vogal temática A, certo? Logo em seguida temos ali atacava, né? Atacava também termina em AR. Se a gente colocar no infinitivo, atacar. Tá? Já da segunda conjugação, bebêssemos, do verbo beber, e estabelecesse, do verbo estabelecer. Tá? Na terceira conjugação, temos ali fugirem, né? Do verbo fugir, e impedisse, do verbo impedir, certo? E dessa forma a gente vai fazer a classificação. Você entendeu aí como é que ficou? Muito bem. Então, acho que a gente já pode passar para o próximo ponto, tá? Muito bem. O próximo ponto, ele vai falar sobre os afixos, né? O que são afixos? É uma partícula, né? Um pedacinho ali de palavra que a gente vai colocar ou antes do radical, nesse caso a gente vai chamar de prefixo, ou depois do radical, que a gente vai chamar de sufixo. Então, prefixos são aqueles que são antepostos ao radical. Exemplo, impossível. Nós temos então o in, que esse é o prefixo de possível. Desleal. Temos então o des, que é justamente o prefixo de leal. Pré-definir, pré é o prefixo de definir. Anormal, o a é o prefixo de normal. Subsolo, o sub, ele é o prefixo de solo. Refazer, o ré é um prefixo de fazer. E finalmente, infeliz, nós temos então como prefixo in.
certo? E sufixo é o que eu coloco depois do radical. Então eu tenho ali a palavra lealdade, onde nós temos o ad como sufixo, temos a palavra felizmente, onde nós temos o mente como sufixo, felicidade, pedreiro, sapateiro, e tem mais uma palavrinha ali que a gente vai fazer aparecer ali, amizade, né? Então amizade também tem um sufixo que vem ali o ad, né? Temos ali um zezinho que foi incluída, que a gente já vai conversar um pouco melhor sobre este assunto, tá certo? Então dessa forma aí nós temos os afixos que podem ser colocados antes do radical, vamos chamar então de prefixo, e temos também os sufixos, que são aqueles que são colocados depois do radical, tá certo? Vamos então passar para o próximo. Nós temos também então as vogais de consoante, ou vogais ou consoante de ligação. Veja só, antes de mais nada, eu queria que vocês observassem o seguinte detalhe aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui, tá? Eu queria que vocês observassem isso aqui que eu estou rabiscando aqui no nosso slide. Dá uma olhadinha ali, muito bem. Eu pedi para que vocês observassem aquilo ali, porque são duas palavrinhas que eu gostaria de apresentar a vocês essas palavras, né? Nós temos a palavra eufonia, eu significa bom ou agradável, certo? Fonia, som. Então, eufonia é o som agradável. E caco, desagradável, fonia, som. Então, eufonia é o som agradável e cacofonia é o som desagradável. Isso aí são regrinhas que a gente vai empregar aqui, tá? Justamente para estabelecer a composição dessas palavras. Muitas vezes, então, por questão de eufonia, a gente vai, então, incluir uma vogal, uma consoante de ligação. Porque se a gente não incluísse, vai gerar, então, o que a gente chama de cacofonia, ou um cacófato, né? Dá uma olhadinha ali lá em cima, então. Então, as vogais ou consoantes de ligações ocorrem eventualmente entre um morfema e outro por motivos eufônicos, certo? Facilitando ou até possibilitando a leitura de uma palavra. Veja só um exemplo de vogal de ligação. As vogais de ligação são elementos incluídos nas palavras para facilitar a pronúncia. Por exemplo, maresia. Aquele ezinho ali é uma vogal de ligação, porque não deveria estar ali. Não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado, né? É só para que a gente não tenha que falar marzia, né? Então, em vez de falar marzia, foi incluída ali uma vogal de ligação para deixar a palavra mais suave de pronunciar. Então vai ficar maresia. Assim como a palavra gasômetro, imagina só se não tivesse o O, seria gasômetro. Gasômetro, né? Então, para evitar essa palavra meio até difícil de pronunciar, nós incluímos um Ozinho para ficar mais fácil a pronúncia. Então vai ficar gasômetro, tá? O mesmo ocorre também com a consoante de ligação. Dá uma olhadinha ali na consoante de ligação. Tá? Então, vamos pegar logo o exemplo ali. É o caso da palavra chaleira, né? Chaleira, nós incluímos um Lzinho ali, porque se não tivesse o L, ficaria chaeira. Não seria esquisito a gente falar chaeira? Pois é, a gente incluiu um Lzinho justamente para evitar essa fala dessa forma. Ou seja, a gente vai evitar um cacófato, né? E depois a palavra paulada, foi incluída ali o L para a gente não falar pauada, né? Então a gente incluiu ao radical pau, nós colocamos entre o radical e a sua desinência um L para facilitar a leitura ali. Assim como a palavra cafeteira, que incluímos o T, né? Tanto é que se a gente tirar o T, vai ficar cafeeira, né? Nós temos a repetição do ex, mas também existe uma palavra cafeeira que é relativo ao café. Cafeteira é o aparelho que faz ali o café. Certo? Estão entendendo essa parte aí? Tá tudo tranquilo? Então, acho que a gente já pode passar adiante, né? Então, vamos passar adiante aqui, tá? A próxima tela aqui é falando sobre o processo de formação de palavras. Então, a gente vai agora ver como é que funciona esse processo. Como é que a gente cria palavras, né? Será que a gente pode criar palavras, né? Sim, a gente pode criar palavras sim. A gente constantemente está criando palavras, só que agora a gente vai saber como é que é esse processo, né? Muito bem, então dá uma olhadinha aqui, tá? A gente vai observar o primeiro processo ali, isso aqui a gente já tinha comentado, né? Esse exemplo já tinha colocado
mais adiante, mais anteriormente, né? Que é a formação por derivação. A gente pega ali a pedra e a partir da palavra pedra a gente vai derivando, vai alternando ali as desinências, vai colocando outras desinências, né? Então, o caso, por exemplo, a pedra, a partir da palavra pedra eu criei pedreira, pedreiro, pedraria, empedrado, pedrada, né? Então, todas essas palavras aqui, elas são nada mais, nada menos do que uma derivação da palavra pedra. O mesmo aconteceu com a palavra dente. A partir da palavra dente, eu criei então dentista, dentada, dentadura e assim vai. Nós temos várias outras palavras, não são só essas. Tá? Depois a palavra mar, que a partir da palavra mar tem a palavra maresia, marola, marítimo, tá? E assim vem outras também. A partir da palavra flor, eu tenho então florista, floreira, florada. Então dessa forma aí, eu estou apresentando a vocês uma outra forma, a primeira forma, né, da formação de palavras, que é através da derivação. Ou seja, eu pego uma palavra e a partir dela eu vou derivando e vou criando outras palavras a partir daquele radical, certo? Então essa é uma forma de derivação, esse é um processo de formação de palavra, que é a derivação, certo? A outra forma aí é a justaposição. O que é justaposição? É você pegar dois radicais ou duas palavras e colocar uma do lado da outra. Agora tome cuidado que nessa colocação uma do lado da outra, a gente não vai sobrepor elementos, a gente não vai retirar elementos. A gente vai colocar simplesmente as duas palavras um do lado da outra sem perder elementos. É o que aconteceu com a palavra beija-flor. Eu peguei a palavra beija e coloquei a palavra flor, né? E aí virou a palavra beija-flor, que é uma palavra totalmente, né, com outro significado. Beija é o verbo beijar, flor é aquele, né, objeto da planta, tá? E beija-flor já é um animal. Você vê que nós temos ali três significados diferentes. Girassol, nesse caso nós incluímos ali uma vogal de ligação, não é isso? Para que aquela vogal de ligação? Para manter o som do S. Porque se você observar, se eu colocar apenas um S, não vai ficar girassol. Eu vou falar girasol, certo? Então eu preciso colocar mais um S. O mesmo acontece, por exemplo, na palavra ultrassom. A palavra ultrassom é a junção da palavra ultra mais a palavra som. A palavra ultra não tem S no final. Mas quando a gente juntou as duas palavras, eu preciso dobrar o S, senão vai ficar ultrasom, né? Muito bem. Depois, então, temos a palavra guarda-chuva, que também é uma justaposição. Temos a palavra abre-lata, para-raio, passatempo, paraquedas, pé de moleque, segunda-feira e todos os dias da semana até sexta, né? Guarda-roupa e audiovisual. Então, uma outra forma de a gente criar a palavra é juntando duas palavrinhas, formando, então, um terceiro significado ali, tá? Agora, a outra forma também é a forma por aglutinação, que se difere da justaposição justamente pelo fato de eu perder elementos ali. Olha só a palavra hidrelétrica, né? Houve a junção da palavra hidro mais a palavra elétrica. Hidro tem 5 letras, né? E a palavra elétrica tem 8 letras. Então, se eu formar as duas palavras hidrelétrica, então eu somaria 5 mais 8, dando 13 letras. Mas a palavra hidrelétrica não tem 13 letras, tem 12 letras, né? Porque alguma coisa se perdeu num caminho ali. No caso, a palavra, a letrinha O, né, do hidro, ela simplesmente foi embora, dançou, né? Foi embora, tá? E aí, então, nós temos então o processo de composição por aglutinação. Aglutinação porque houve uma aglutinação de elementos ali, tá? Depois o mesmo acontece com pontiagudo, ponta, né? Agudo, então alguma coisa sumiu ali também, tá? Planalto é o plano mais alto, nesse caso quem perdeu o O foi o plano, né? Tá? Aguardente, que é água mais ardente, aí você não sabe quem perdeu o A, tanto faz para nós aqui também, porque a gente sabe que água possui 4 letras, ardente possui 7 letras, mas ao juntar as duas virando aguardente, você percebe que a soma não fechou, né? Temos um caractere a menos ali. Vinagre é o vinho mais acre, também você pode ver que houve uma redução também. Pernalta, que é perna mais alta, que você não sabe quem perdeu o A, tá? Boquiaberto, né? Boca mais aberta. Embora, que é um caso clássico da língua portuguesa, que é o em boa hora, você pode ver que muita coisa se perdeu ali. O boa perdeu o A, o hora perdeu o H, né?
e aí formou uma palavra um pouco menor do que o conjunto todo, né? Fidalgo, que é filho de algo, também muita coisa sumiu dali, tá? Pernalta, que já é repetição, né? Já falei sobre ele ali em cima, tá bom? Muito bem, então essa é a forma, então, para aglutinação. Vamos dar uma olhada em outros exemplos? Tá? Outros exemplos não, vamos falar de outro processo de formação, né? Que é a derivação prefixal. A formação prefixal, como a gente já conversou agora há pouco sobre prefixo, né? É quando eu formo palavras colocando prefixo. Eu tenho a palavra compor, aí eu coloco recompor. Pronto, já é uma outra palavra, né? Já não é nem compor, né? Mas sim agora recompor. Assim como a palavra fazer, eu coloco então o prefixo des. Então eu inverto o seu significado. Porque fazer é uma coisa e desfazer é o contrário, né? Então eu coloquei um prefixo ali. Impaciente é a palavra paciente mais o prefixo in, que fica impaciente. Anormal é o prefixo a mais o radical normal. Certo? Então essa é a derivação prefixal. Agora tome cuidado só com o seguinte elemento agora. Eu vou falar sobre a derivação sufixal. Nós temos então a colocação de um sufixo, tá? Então você pode observar que nós temos o mesmo processo prefixal, só que na verdade a gente está colocando no final do radical, né? Então realmente nós temos o radical real mais a palavra mente, né? No caso o sufixo mente. Folhagem nós temos o radical folha mais agem. Alegremente, né? Temos o sufixo mente, e carinhoso temos ali o nhoso, né? Carinho, na verdade, oso, certo? Agora, o que realmente eu gostaria que vocês ficassem atentos é nessa forma que eu vou explicar agora para vocês, que é a derivação prefixal-sufixal, ou seja, aquela palavra, aquele radical, que ela recebe os dois ao mesmo tempo, mas eles são independentes. É o caso, por exemplo, de deslealdade, recebeu o prefixo que é des, mais o sufixo dade, né? Mas você pode observar, você vai encontrar agora motivos, já você vai encontrar motivos para eu estar ressaltando esse detalhe. A palavra deslealdade, se eu quiser, eu posso tirar só o prefixo. Fica então lealdade. A palavra lealdade existe. Agora, se eu tirar apenas o sufixo desleal, a palavra existe também, né? Muito bem, isso aí precisa ser fixado, tá? Assim como deslealmente, eu posso utilizar apenas a palavra lealmente ou desleal. A palavra anormalmente, eu posso falar anormal ou posso usar a palavra normalmente. Infelizmente, eu posso felizmente ou infeliz. Então, a derivação prefixal-sufixal é quando eu apresento os dois, né? Um prefixo e um sufixo, porém eles são independentes entre si. Agora, por que eu falo isso? Porque dá uma olhada agora na derivação parasintética. A parasintética não permite que eu retire apenas um deles. Ou eu tiro os dois, ou eu deixo os dois. É o que acontece com a palavra anoitecer, que recebeu o prefixo a mais o esser, né? Mas não existe noitecer e não existe anoite, né? Assim como abençoar, que eu só posso usar o prefixo e o sufixo. Eu não posso abençoar, nem posso bençoar. É abençoar. Amanhecer, anoitecer, que eu já falei lá em cima, entardecer, envelhecer. Todas essas palavras aí, elas precisam tanto do sufixo como do prefixo que estejam na palavra ao mesmo tempo. Se eu tiro um deles, eu tenho que tirar o outro também. É isso que é necessário. Essa é a diferença entre prefixal, sufixal e a parasintética. Certo? Estão conseguindo compreender? Maravilha aí, tá? Então vamos mais adiante aqui. A derivação regressiva, que eu até dei um toquezinho agora há pouco, né, para vocês, tá? A derivação regressiva é quando eu utilizo, então, né, uma forma que no início era de um jeito, agora ele foi perdendo elementos, né? É o caso, por exemplo, na palavra cinematógrafo, tá? Cinematógrafo, tá? Ninguém fala mais cinematógrafo, né? As pessoas falam cinema. Assim como a palavra pneu, que antigamente era pneumático. Ninguém fala pneumático, né? Você fala pneu. Televisão, antes era televisão, não se fala mais televisão, se fala TV, né? Ou apenas o T e o V. Assim como vossa mercê, que eu já havia comentado agora um pouco com vocês, nós temos então a palavra você. E aí a gente tem vários exemplos aí, tá? Se você olhar aí, o Portuga chegou, nós temos ali o português, tá? Então nós temos uma redução. Ou aqueles que são torcedores do Flamengo, né? Dificilmente você vai encontrar um flamenguista falando
Flamengo, mas vamos falar então o Mengo ou o Mengão, né? Então o Mengo arrasou essa tarde. Então é claro que nós tivemos a derivação regressiva aí. Assim como a palavra boteco, que vem de botequim, comuna, para referir-se a alguém que é comunista, agito, vem do verbo agitar, então perdeu o elemento ali também. E assim vai. Então sempre quando você perceber que a palavra perdeu elementos a partir da sua palavra principal, da sua palavra original ou primitiva, a gente tem uma derivação regressiva aí. Tá certo? Vamos seguir adiante? Vamos sim. Nós também temos a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É toda vez que eu mudo a classe gramatical da palavra e emprego ela daquela forma. Por exemplo, um substantivo, um adjetivo. Por exemplo, um adjetivo, vamos pegar um adjetivo que é o mais simples, né? Então eu pego um adjetivo e transformo a palavra num substantivo. Eu emprego a palavra como se fosse um substantivo, né? Por exemplo, diga assim: oi, bonitinha, falando, por exemplo, para minha filha ou para a namorada, né? Você chamou a pessoa de bonitinha. O bonita é um adjetivo, né? Mas nesse caso, quando eu falo oi, bonitinha, eu estou, na realidade, eu estou empregando a palavra bonitinho como se fosse um substantivo, porque estou dando nome àquela pessoa a partir desta palavra. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma derivação imprópria, porque a palavra era para ser um adjetivo e estou empregando ela como se fosse um substantivo. Vamos dar uma olhada nos exemplos aí? Então, jantar é um exemplo bastante prático, porque jantar, na verdade, é originalmente um verbo, né? E a gente acaba utilizando ele muitas vezes como substantivo. O jantar está pronto, né? Venha que o jantar está pronto. Olha ali embaixo ali, nosso jantar está ótimo, né? Então, nesse caso, jantar está como substantivo, quando originalmente ele é um verbo. O olhar da garota era profundo, então o olhar é um verbo. Mas nesse caso está sendo empregado como substantivo. Há uma derivação imprópria sim, porque trocou de classe gramatical. O terceiro exemplo, o andar de Luísa é charmoso. O andar é um verbo, né? Então eu estou empregando aqui como substantivo. O bonitão chegou. O bonitão é um adjetivo. Eu estou utilizando aqui como substantivo. Tá? Maria é o cabeça da turma. Cabeça, então, é a parte do corpo. Né? Então, estou empregando aqui também de uma forma diferente, como normalmente a gente utiliza. Tá certo? Muito bem, então, essa derivação imprópria. E agora a gente vai falar sobre neologismo. Né? O que é neologismo, afinal, professor? É toda vez que eu crio uma palavra que ela não existe. Né? Então, a gente tem aqui algumas palavras que eu coloquei, claro que tem muito mais outras, né? Tá? A princípio nós temos neologismos que muitas vezes eles são confundidos também como estrangeirismos, né? Mas eles são neologismos porque não são palavras, né, que foram trazidas, quer dizer, foram trazidas de outro país, de outra língua, tá? Mas aqui nós a modificamos. É o caso de deletar, que vem da palavra delete, né? E a gente foi lá e botou deletar. Assim como escanear, que vem de scanner, né? A gente botou escanear. Clicar, que no finalzinho seria CK, clique, né? A gente transformou e botou a palavra aqui como clicar. Linkar, que vem de link, né? Também a gente modificou. Site, petista, olha aí, petista. Por que petista é um neologismo? Porque a gente pegou duas siglas, né? O P e o T, e a gente transformou numa palavra, ficou petista. Mensalão, a gente pegou a palavra de mesada, né, de mês, e a gente virou ali o mensalão. Assim como panelaço, showmício, que é a junção da palavra show mais comício, e a gente criou essa palavra, virou showmício. Mimimi, né, a gente pegou ali esse conjunto de sílabas, né, e a gente transformou numa palavra. Meme, né, bioterrorismo, e mais modernamente aí a palavra terraformar, né? Você já ouviu falar em terraformar? Pois é uma palavra também, é um neologismo aqui para nós, certo? Compreendido que é neologismo? Toda vez que você inventar uma palavra, aquilo ali virou um neologismo. Como acontece com a palavra coisa. Você fala assim, você não se lembra muito bem o nome da pessoa, da coisa, né? Do objeto que você quer se referir. Aí você fala, ei, pega aquela coisa ali para poder coisar aqui meu dedo, né? Então isso também é um neologismo sim, tá? Um neologismo bastante preguiçoso, mas certo? Muito bem, tá? Aí, por que são criados neologismos? Por simples falta, né, de uma palavra, de repente você não tem, você ou não se lembra, ou de repente a própria língua portuguesa não dispõe daquela palavra, então ele acaba sendo criado a partir dessa falta aí, né, de outros exemplos, certo? Muito bem, tá?
Outra forma de você também criar palavra é o que a gente chama então de onomatopeia. O que é a onomatopeia? É a tentativa de você imitar um som que existe. Por exemplo, miar, né? Então a gente tenta imitar ali a voz do gato e a gente usa a palavra miar para representar isso aí. Porque o gato faz um barulho parecido com miar, né? Assim como sussurrar, na tentativa de imitar quem está sussurrando, zum zum para imitar alguma coisa que se move rapidamente no vento, farfalhar com alguma coisa que mexe com as folhas que estão no chão, tá? Tic-tac para tentar imitar o som do relógio, reco-reco para tentar imitar o barulho ou ruído que o instrumento musical faz e clique para tentar imitar o barulho que o mouse faz quando a gente aperta. E aí você está vendo também na tela alguns exemplos muito práticos e simples que a gente encontra, por exemplo, em desenho animado, ou às vezes em HQ e assim vai. Então, bang para indicar talvez uma explosão, um tiro, pow para indicar um murro, um soco e assim vai, boom para indicar uma explosão, né? E aí isso também é, sem dúvida nenhuma, o que a gente chama de onomatopeia, certo? Essas palavras também, elas são criadas a partir dos sons. Então, por isso a gente vai incluir aqui na nossa lista também, tá certo? Aí depois nós temos o hibridismo, que é nada mais do que a junção de radicais de origem diferente. Ó, o caso ali, por exemplo, a palavra automóvel, que auto vem do grego e móvel veio do latim. A gente pegou duas palavras de origem diferente, né? Tá? Uma do grego, outra do latim, juntou e virou a palavra automóvel. Assim como sociologia, que sócio veio do latim, logia vem do grego, e também aí o sambódromo, samba, que é do dialeto africano, com o grego, que é ali o dromo, no caso aí, certo? Tá? Então nós temos esse hibridismo que também é uma forma de você criar a palavra, pega radicais, né, de diversas palavras ou de origem diferente para formar as nossas palavras aí também. Bom, aqui pessoal, estou apresentando para vocês, tá, o que a gente chama aí de mapa mental, né? Então você aproveita aí para tirar um print nessa tela, justamente porque esse é um resumo, né, dessa aula de hoje que a gente foi falar sobre formação de palavra. Não tem todas as formas, por exemplo, não tem a onomatopeia, mas aí você tenta voltar o vídeo aqui, você vai encontrar essa explicação ali também, tá certo? Bom, pessoal, então a gente finaliza por aqui a nossa aula. Eu gostaria de saber se você teve alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, é claro que você tem toda a liberdade de entrar em contato com o professor e retirar essas dúvidas aí, tá certo, pessoal? Então a gente se despede a partir daqui e a gente se encontra na próxima aula. Até mais, pessoal!